Olá, bom dia! Que alegria ter você aqui para iniciarmos mais uma semana juntos. E que essa seja uma semana de paz, de cura e de muita transformação para todos nós. E antes de começarmos, eu quero te convidar a respirar profundamente por alguns instantes. Acalmar seu coração, silenciar os pensamentos e permitir que este momento seja um encontro entre você e Deus. Vamos entregar essa semana nas mãos dele. E isso quer dizer que nós confiamos que tudo sempre dá certo. A palavra de Deus nos diz em Efésios 4, versículo 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Também encontramos em Mateus 6,14 a seguinte passagem: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. E essas palavras, gente, não são apenas um conselho. Elas são um caminho de libertação. E esse é o tema do nosso devocional dessa semana. Quando nós pensamos em perdão, muitas vezes imaginamos que estamos fazendo um favor para quem nos machucou, né? Estamos pensando que estamos perdoando a outra pessoa e livrando a outra pessoa do que nós estamos sentindo. Mas será que é isso mesmo? Na verdade, o primeiro coração alcançado pelo perdão é o nosso. Quando nós alimentamos ressentimentos, mágoas e dores antigas, nós carregamos um peso que vai ficando cada vez maior. E esse peso ocupa espaço dentro de nós. Esse peso rouba a nossa paz. Esse peso rouba a nossa alegria. Rouba a nossa energia. A pessoa que nos feriu pode até seguir a vida normalmente, mas quem continua preso somos nós. O ressentimento funciona como uma corrente invisível. É como se estivéssemos ligados continuamente àquilo que nos machucou, acorrentados àquilo que nos machucou. Cada vez que lembramos da dor, nós revivemos aquele sofrimento. E muitas vezes nós achamos que superamos. E Deus não deseja que a gente viva preso ao passado. Jesus veio justamente para trazer liberdade para todos nós. E perdoar não significa dizer que o que aconteceu foi certo. Perdoar não significa esquecer. Também não significa aceitar abusos ou permitir que pessoas continuem nos machucando. Não é isso. Perdoar significa escolher não viver mais acorrentado ao que aconteceu. Entregar essa dor nas mãos de Deus. É confiar que a justiça pertence a Ele. É permitir que Deus cure aquilo que ninguém mais consegue curar. E existe uma frase muito conhecida que diz que guardar ressentimento é como tomar um veneno esperando que o outro adoeça. Olha bem isso. E é mais ou menos assim. O perdão, ele interrompe um ciclo. E quando escolhemos perdoar, algo começa a mudar dentro de nós. O perdão nos libera para a prosperidade, para a abundância, para mais amor, para a paz. O nosso coração fica mais leve, a nossa mente encontra descanso, a nossa alma volta a respirar. E muitas vezes nós percebemos que aquilo que parecia impossível começa a se transformar.
mas é porque nós perdoamos. Nós é que ficamos mais leves. Nós é que estamos nos libertando e abrindo espaço para coisas boas. E vamos falar um pouquinho do auto-perdão. Porque existe um perdão, esse perdão que muitas pessoas esquecem. Esse auto-perdão. Quantas vezes nós somos muito mais severos conosco do que com qualquer outra pessoa? Nós carregamos culpas por escolhas antigas, por oportunidades perdidas, por erros cometidos, por palavras que gostaríamos de não ter dito, por decisões que hoje faríamos completamente diferente. Mas Deus não nos chama para viver presos à culpa. E quando nos arrependemos sinceramente, Deus oferece graça. Ele oferece um novo começo. O que nós precisamos entender é que nós vivemos e fazemos coisas com a consciência que nós temos naquele momento, conforme o que está acontecendo com a gente naquele momento. Talvez por um ato de autopreservação, talvez pelo receio de um julgamento, talvez por medo de ser crucificado por alguma coisa. E talvez seja para não reconhecer o nosso próprio erro. Mas se Deus está disposto a nos conceder uma nova oportunidade, por que nós insistimos em nos condenar continuamente? Perdoar a si mesmo também é um ato de humildade. É reconhecer que nós somos humanos, que estamos aprendendo, que crescemos, que amadurecemos e que Deus continua escrevendo a nossa história. E falando em história, existe ainda um outro passo muito importante. Olhar para a nossa própria história com amor. Todos nós existimos porque muitas pessoas vieram antes de nós. Já pensou sobre isso? Os nossos pais, os nossos avós, bisavós, antepassados que viveram alegrias, dificuldades, limitações e dores. E cada geração fez o melhor que conseguiu com o conhecimento e as condições que possuía. E muitas vezes nós recebemos marcas familiares, feridas, palavras, experiências difíceis, mas também recebemos o maior presente de todos: a vida. Honrar aqueles que vieram antes de nós não significa concordar com todos os seus comportamentos. Não significa só agradecer. Significa reconhecer que Deus escreveu a nossa história através dessas pessoas. E por isso nós podemos entregar a Deus toda mágoa, toda dor e todo ressentimento que ainda carregamos. Os nossos antepassados não devem ser julgados por nós, independente do que fizeram. Porque sem eles nós não estaríamos aqui. Talvez seja importante enxergar tudo com um outro olhar. Você chegou até aqui, você venceu suas dificuldades, porque viveu o que viveu. Quem disse que seria diferente, que seria melhor, se você não tivesse vivido o que viveu? Nós podemos dizer a Deus: eu escolho liberar perdão, entrego em tuas mãos aquilo que ainda pesa no meu coração. Recebo a paz que vem de ti e permito que o teu amor cure a minha história. Curar a nossa história é nos libertarmos do passado, é entender que tudo aconteceu como deveria ter acontecido.
Quando fazemos isso, nós abrimos espaço para uma nova forma de viver. Uma vida mais leve, mais consciente, mais conectada ao amor de Deus. Então tome uma decisão diária essa semana. O perdão não é apenas um sentimento, é uma decisão. Às vezes essa decisão precisa ser renovada várias vezes, porque algumas dores são profundas e eu sei que é muito difícil num primeiro momento a gente perdoar. Mas insista e você vai conseguir. Cada vez que escolhemos novamente o caminho do perdão, nós damos mais um passo em direção à nossa liberdade. E Deus caminha conosco nesse processo. Ele fortalece, Ele consola, Ele restaura. A intenção para essa semana, coloque isso como intenção. É um exercício muito simples. Todos os dias, reserve alguns minutos em silêncio e pergunte ao seu coração: existe alguém que eu ainda preciso perdoar? Existe alguma situação que ainda me prende ao passado? Existe alguma culpa da qual eu preciso me libertar? E com intenção, perdoe. Apresente tudo isso a Deus. Não force sentimentos. Simplesmente entregue. Peça que o Espírito Santo conduza esse processo com delicadeza e amor. Me ajuda, Deus, me ajuda a perdoar, a me livrar desse peso, a me libertar desse peso. Permita que Deus vá restaurando cada área da sua vida. E eu tenho certeza, porque tudo que nós pedimos, e Deus nos concede. Tudo que pedimos é atendido. Não esqueça disso. E eu quero te fazer um convite muito especial essa semana. Eu tive um chamado muito forte no meu coração para falar sobre esse tema. Algumas coincidências e eu acho que é importante para todos nós. Porque, como eu falei, muitas vezes nós achamos que perdoamos. Mas, às vezes, existe algo ainda preso em nós que está nos impedindo de ser quem nós nascemos para ser, de ter tudo o que queremos ter, de seguir uma vida fluida, uma vida abundante, uma vida tranquila. Então, nessa quarta-feira, nós teremos uma live dedicada inteiramente a esse tema. E vamos conversar sobre como o perdão pode ser um caminho de libertação interior, de cura emocional e de renovação da nossa vida. E será um momento profundo de reflexão e prática, para entendermos como liberar aquilo que pesa no coração e seguirmos com mais leveza a nossa vida. Vai ser no meu canal Jaqueline Fan, no meu canal do YouTube Jaqueline Fan, canal de desenvolvimento pessoal. E se você sente que esse assunto fala com a sua vida, fala com você, participe dessa live. Eu tenho certeza de que será um encontro muito especial. E eu desejo que Deus abençoe profundamente a sua semana. Que você caminhe em paz, que seu coração seja livre e que o amor de Deus conduza cada passo da sua jornada. Eu te espero na quarta-feira no canal Jaqueline Fan. Não se esqueça, quarta-feira, às 19h30. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus, um beijo no seu coração e até lá.